Maravilha, maravilha, glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor, Deus abençoe a todos os irmãos que vão acompanhar esse vídeo. Se trata de uma videoaula, né? Eu estou gravando ele aqui agora à noite. Já na verdade já é segunda-feira, já passou da meia-noite. Hoje o dia de domingo foi corrido, trabalho, e estivemos atendendo ali com aconselhamento pastoral na igreja hoje, melhor ontem, né? Na noite de domingo, das 7 até 9h30. Nosso propósito era fazer uma live, trazer uma mensagem, mas tivemos esse pedido de aconselhamento aí, e isso é algo que é uma prioridade, né? Um atendimento, um aconselhamento pastoral é algo necessário, ainda mais nos tempos que nós estamos. Então, eu acabei de chegar aqui em casa, no sítio, e estou gravando agora essa videoaula. Nós vamos iniciar aí um novo trimestre, já estamos, na verdade, atrasados devido a essa pandemia e também várias situações que têm acontecido. Nossa vida está meio assim, a gente acabou não conseguindo organizar o nosso estudo bíblico, mas hoje eu começo aqui, quero dar início a mais um trimestre da escola bíblica, né? E nós estamos aí já com a lição nova. A lição aí, a segunda lição desse ano, desse trimestre, vai falar sobre a igreja eleita, né, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo. Essa é a lição da Casa Publicadora das Assembleias de Deus, né, no Brasil, CPAD. E nós vamos aí para essa lição esse trimestre. Muito boa, né? Você que comprou a lição, faça uso dela, né? Quando possível, aí coloque esse vídeo a tocar e acompanhe juntamente com a sua lição para nós poder aprender e edificar nossa alma. A lição esse trimestre vai ser baseada aí sobre a igreja eleita e vai trazer como tema aí, o tema central vai ser na carta aos Efésios, né? Vai usar aí a carta aos Efésios como base. Essa lição ela foi escrita pelo pastor Douglas Batista, né, que é um dos escritores também da CPAD, um dos mais novos agora aí, mas também já bastante conhecido. Já teve uma outra lição já feita por ele. E nós vamos estudar e fazer o estudo então hoje, dando início na primeira lição. Nós, mais uma vez eu repito, nós estamos atrasados, já na verdade essa semana, hoje no caso, né, já foi aplicada a terceira lição, que seria o tema aí sobre a eleição e a predestinação. Uma lição muito boa, nós vamos chegar lá. Eu quero ver se essa semana aí eu consigo já fazer mais duas videoaulas com a lição de número 2 e a número 3. Hoje nós vamos falar sobre a lição de número 1. Você que tem a sua lição aí, abra ela na lição número 1, o tema é Carta aos Efésios, saudação aos destinatários. Nós vamos fazer, na verdade, um apanhado, né? Eu vou procurar ser bastante objetivo, um vídeo pelo menos aí de uns 30 minutos, né? De 30 a 40 minutos eu quero encerrar esse vídeo, no máximo, mas eu quero passar então aqui um apanhado da primeira lição. Textuário da lição. Textuário diz assim: a vós graça e paz da parte de Deus nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo. Efésios 1, versículo 2. Efésios capítulo 1, versículo 2. Então, o texto áudio da lição está no Efésios capítulo 1, versículo 2, e diz o seguinte: a vós graça e paz da parte de Deus nosso Pai e da do nosso Senhor Jesus Cristo. Uma saudação de Paulo à igreja efesiana, né? A igreja de Éfeso. E verdade prática. A verdade prática fala assim: a Epístola aos Efésios revela o propósito eterno de Deus para a igreja de Cristo. Então nós vamos aí, por dentro da carta de Paulo à igreja de Éfeso, nós vamos ver o propósito de Deus sendo revelado. O propósito que Deus preparou na eternidade para a igreja, né? A eleição da igreja, essa predestinação que está dentro de uma presciência de Deus, um pré-conhecimento daqueles que o aceitarão, que se renderão. Mas nós vamos aí, cada aula, cada lição, nós vamos dar mais detalhes
e tentar ir um pouco mais a fundo. Então vamos à introdução da lição, ou melhor, a leitura bíblica em classe, primeiramente, né? A leitura bíblica, como já disse, a carta é a carta aos Efésios. O texto usado aí como base dessa lição é a carta aos Efésios, parafraseando com Atos 19. Então nós vamos ler capítulo 1 de Efésios, o capítulo de número 1, versículo 1 e 2. Depois nós vamos ler Atos 19, o versículo 1 ao 7. Efésios 1, versículo 1 e 2. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. A vós, graça e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Atos 19, versículo 1 ao 7. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, disse-lhes: recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: em que sois batizados então? E eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Estes eram ao todo uns 12 varões. Maravilha, glória ao nome de Jesus. Então, nós temos aqui então esse texto que vai ser usado aí para a aula de hoje. Efésios 1, versículo 1 e 2, uma saudação de Paulo à igreja de Efésio, e depois Atos 19, versículo 1 ao 7, que é parafraseando Efésios 1 e 2, Paulo passando pela cidade de Éfeso e ali ministrando então o batismo com o Espírito Santo, ministrando ali a promessa, né? A promessa do selo do Espírito Santo. Então, queridos, nós vamos hoje falar um pouquinho aí, abrindo o trimestre, abrindo aí como a primeira lição de hoje, né? Graças a Deus, mais um trimestre, já passamos aí pelo primeiro trimestre que falou sobre a criação, né? A Gênesis, sobre a criação, a queda e a redenção, né? Foi uma lição muito boa, maravilhosa, e concluímos aí com isso. Pena que as últimas lições nós já estávamos em quarentena e não pudemos estar em sala, em loco, mas eu creio que logo Deus vai dar vitória, nós vamos voltar a estar juntos em comunhão novamente na igreja, podendo ter nossos cultos e também a nossa escola bíblica, que é fundamental para nossa edificação e nosso crescimento. Então, o assunto desse trimestre é a carta aos Efésios. Nós vamos estudar as gloriosas doutrinas e orientações pastorais para uma vida prática, né, de cada crente, de cada irmão, de cada irmã. Então, na oportunidade de hoje, nós vamos aí vislumbrar uma abertura aí do trimestre que nós vamos ter. A Epístola aos Efésios, ela é denominada de a coroa dos escritos de Paulo, e ainda também a rainha das epístolas. Nela, o propósito eterno de Deus para a igreja está revelado por meio de Cristo Jesus. Nesta lição, estudaremos os aspectos introdutórios e as principais abordagens doutrinárias da epístola. Durante esse estudo, o conteúdo da epístola deve nos levar à adoração a Deus e ao aperfeiçoamento da nossa vida cristã. Como sempre, na palavra de Deus, toda a Bíblia Sagrada, o seu propósito maior é levar aquele que está lendo a um crescimento, a uma edificação, a uma vida melhor, a uma vida mais separada para Deus. Então, o nosso propósito em cada lição, em cada pregação, em cada assunto com respeito à Bíblia Sagrada é trazer um crescimento espiritual, um aperfeiçoamento, uma profundidade no relacionamento. Então, nós vamos hoje trazer esse apanhado. O primeiro ponto da lição vai falar sobre a autoria e a data. Mas antes eu quero fazer uma oração. Eu não orei aqui já inicialmente, e eu quero orar agora,
nesse momento. Antes de nós dar início aqui, eu gostaria de te convidar a fechar os teus olhos, rapidamente comigo, ministrar essa oração. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, aqui estamos sendo instrumento, Senhor, nas tuas mãos. Eu me disponho nesse momento a ser usado pelo Senhor. Senhor, eu sou apenas um vaso de barro e o Senhor é aquele que tem o poder e a afinidade com esta matéria. Pai, em nome de Jesus, usa a nossa vida, instrumentaliza-me, coloca tuas palavras em meus lábios e nos ensina as suas verdades. Que a mente e o coração daqueles que estão me ouvindo, que estarão me ouvindo posteriormente à publicação desse vídeo, possam ser tocados, possam ser assim edificados e abençoados para a glória do nome de Jesus. Se houver algum embaraço, alguma perturbação, algum espírito de distração, repreende e coloca por terra para que o Senhor seja exaltado. Assim eu te louvo e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Maravilha. Autoria, meus irmãos, vamos lá. O primeiro ponto da lição fala sobre autoria e data. O primeiro subponto fala da autoria. Conforme o costume da época, o autor inicia a carta declarando-se sua identidade. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, o versículo 1 que nós já lemos aqui, identifica o autor da carta aos Efésios. Ele mesmo próprio já se identifica, né? Já auto-assume a autoria. Paulo, né, apóstolo de Jesus Cristo. O livro de Atos menciona que ele se chamava Saulo, que é o nome hebraico, mas que também era conhecido como Paulo. Em hebraico, Saulo significa solicitado, provavelmente uma homenagem a Saul, o primeiro rei de Israel que pertencia à mesma tribo do apóstolo. Atos 13, 21, Filipenses 3 e 5. Já Paulo significa pequeno, era o seu nome romano, Atos 22 e 25. Então, nós vemos aí já a autoria da carta. A autoria ela é declarada mesmo já direta aí pela pessoa de Paulo. Paulo, que também era chamado de Saulo, o seu nome hebraico era Saulo, que também significa solicitado, né? Ou também alguém de uma certa estatura e de grande estatura, alguém de um nível, né, mais elevado, e o seu nome romano era Paulo, que também tem um significado de pequeno, né? Ao contrário de Saulo, Paulo é pequeno. Saulo é o solicitado, é alguém visto, e Paulo é pequeno. Então quer dizer que a partir de um certo momento, o Saulo ele deixou de ser assim chamado, para ser chamado de Paulo. O próprio Deus o tratava como Paulo, porque Paulo agora era o pequeno de Deus, o pequeno nas mãos de um Deus grande, né? O homem é pequeno, mas Deus é grande, e essa fusão ela é algo que se torna uma potência. Quando um pequeno homem se coloca nas mãos de um grande Deus, coisas grandes acontecem. Vamos ao segundo subponto, que quer dizer a assinatura apostólica. Nas 13 cartas de sua autoria, as 13 cartas paulinas, que a gente fala também assim, autodenomina de cartas paulinas, são 13 epístolas escritas por Paulo, né, que são endereçadas por Paulo a igrejas e também a discípulos, né? Começa lá por Romanos, né? Paulo escreve aos Romanos, escreve a 1ª e 2ª Coríntios, escreve Efésios, Gálatas, 1ª e 2ª Tessalonicenses, Colossenses, Filipenses, Filemon e 1º e 2º Timóteo, Tito, né? Então Paulo ele tem 13 cartas aí que são assinadas por ele, que são reconhecidas como sendo carta deles. Vamos lá. E provavelmente por considerar o nome mais apropriado para evangelizar o mundo gentílico, Paulo, né? Outro detalhe relevante é a reivindicação da sua autoridade apostólica com a ressalva pela vontade de Deus, isto é, não escolhido pelos homens, mas pelo próprio Deus. Versículo 1, né, da carta aos Efésios, capítulo 1, versículo 1, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Paulo, ele se autodeclara apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, né? Não foi escolhido por homens, não foi eleito por homens, mas foi o próprio Deus que escolheu
Paulo para apóstolo. Amém, queridos? Então, vamos lá. Terceiro subponto ali da lição, que é uma epístola da prisão. A epístola foi escrita no período em que Paulo se encontrava preso em Roma. Ele se identifica como o prisioneiro de Jesus Cristo, o preso do Senhor. O prisioneiro de Jesus Cristo está em Efésios 3:1, o preso do Senhor, Efésios 4:1, e o embaixador em cadeias, Efésios 6:20. Isso indica que era uma carta enviada do cárcere. Por essa razão, ele integra o rol das epístolas da prisão redigida aos Efésios, aos Filipenses, aos Colossenses e a Filemon. Então, essas são as cartas que Paulo escreveu aí, provavelmente escreveu de dentro de uma prisão, né? A carta aos Efésios, a epístola aos Efésios, a epístola aos Filipenses, aos Colossenses e a Filemon. São quatro epístolas que Paulo provavelmente as escreveu de dentro de uma prisão, né? Sabendo que Paulo passou aí por algumas prisões, se não foram 2 ou 3 prisões, até a sua morte, e foi perseguido de muitas formas, foi maltratado em muitos lugares, apedrejado, foi expulso de cidades, foi tido como um pauleiro, né, um falador frívolo, mas com tudo isso não se deixou abater e foi fiel ao seu chamado, pregando o evangelho, sendo um missionário, sendo o apóstolo dos gentios, um homem que ajudou e contribuiu com muitas aberturas de igreja e ganhou muitas almas, orientou muitas pessoas a Cristo, né? Tem uma participação muito forte aí no Novo Testamento, até hoje, muito usada as suas escritas. A data da carta aos Efésios. De acordo com Atos, após realizar 3 viagens missionárias e implantar igrejas na região do Mediterrâneo, Paulo esteve em prisão domiciliar por cerca de 2 anos. Atos 28 e 30, entre 60 e 62 depois de Cristo, né? Aproximadamente. A partir dessa premissa, a data provável da redação da Epístola aos Efésios ocorreu por volta de 61 a 62 depois de Cristo, tendo Tíquico como seu portador, né? Paulo escreve, ele estava preso, então ele encaminha essa carta aos Efésios pelo jovem Tíquico, né? Que era um seu cooperador, o seu ajudante aí, um dos seus aprendizes. Então, a data aproximada, né? Sempre que se fala de data, é bom frisar que as datas bíblicas elas são aproximadas, né? Não dá para bater o martelo afirmando assim uma data certa e exata, né? Há uma variação, até por ter se perdido muitos dos manuscritos, muitas coisas se perderam com o tempo, e a certeza das datas, né? Como eles não tinham um controle tão mais, como eu poderia dizer, mais assíduo, mais perfeito como hoje, né? Eles tinham o controle do tempo, dos meses, dos anos, dos dias, né? Das horas, mas diferentemente de nós hoje, que há muitas mais maneiras de gravar isso, na época com poucas formas de gravar, isso se perdeu com o tempo, então a gente não tem uma data assim apurada, exata, mas tem como saber aí uma previsão, uma ideia. Então a data aí da escritura de Efésios é aproximadamente entre 61 a 62 depois de Cristo, e quem foi o portador dessa carta foi o jovem Tíquico, né, o Tíquico, né? O apóstolo Paulo aí, então, é o autor da carta, a sua autoria, escrita aí por volta do ano 61 ou 62, durante uma prisão aí romana, né? Então, essa é a primeira parte da lição, queridos. A lição hoje vai ser mais um apanhado geral aqui, né, uma abertura do trimestre. Na próxima lição a gente já vai entrar em pontos, e aí vamos batendo ponto por ponto, e vai ser uma lição muito boa, né? Vai ser uma lição muito tremenda. Então, a carta aos Efésios, ela tem aí como uma primeira parte a saudação. Paulo traz uma saudação, né? Eu vou fazer um breve esboço aqui da epístola. A parte primeira é a saudação, depois a preeminência de Cristo Jesus na redenção. Em seguida, a oração apostólica pelo esclarecimento espiritual dos crentes, né? Por isso é muito importante a oração.
antes e depois de qualquer coisa que a gente vai fazer, antes para Deus estar orientando, abençoando, dirigindo, e depois em forma de agradecimento e para que venha se cumprir assim o querer e a vontade de Deus. Os resultados da redenção em Jesus, a oração apostólica pelo esclarecimento espiritual dos crentes. E a segunda parte aí são instruções práticas para a igreja e para os crentes, implementando o propósito de Deus, reproduzindo a vinda de Cristo nos crentes, aplicando a autoridade de cristãos ao relacionamento do lar, estar capacitado e equipado para a batalha espiritual e, por fim, trazendo uma conclusão. Amém, irmãos? Vamos aí ao segundo ponto da lição, segundo tópico, e no segundo tópico nós vamos falar primeiramente sobre a cidade de Éfeso. Essa cidade ela foi fundada ali por volta do ano 1050 a.C., né? 1050 a.C., ali no século X a.C., né? Tornou-se num centro político, comercial e religioso da Ásia Menor, atual país da Turquia. Hoje faz parte ali da Turquia. Era uma cidade litorânea, próxima ao mar, cujo porto desaguava no mar Egeu. Sua rua principal era pavimentada em mármore com colunas trabalhadas em ambos os lados. Era considerada uma metrópole com cerca de 500 mil habitantes. Era uma cidade grande, uma mega cidade aí, diga-se de passagem para o tempo, né? Próxima ao mar Egeu ali, o seu porto desaguava no mar Egeu. Era uma cidade litorânea, tinha uma avenida principal toda revestida de mármore, era algo lindo, né? Isso era poucas cidades que tinha, a não ser as cidades principais aí que davam acesso a Roma, tinha essas passagens, e Éfeso era uma dessas cidades, uma das principais cidades, com uma população de 500 mil habitantes, grande, uma população bem grande. Tinha o maior anfiteatro do mundo, com capacidade para 25 mil espectadores. Próximo dali ficava o estádio com a pista de corrida e a arena onde ocorriam as lutas entre animais selvagens, como também entre homens e animais. Então, era uma cidade aí que tinha vários atrativos, uma cidade que tinha uma certa beleza, tinha um comércio bastante sólido, solidificado, forte, e tinha toda aí uma abertura para o turismo aí e para a passagem de peregrinos, né? Vamos ali para o segundo ponto aí do tópico 2, que fala sobre a religiosidade em Éfeso. Vamos perceber aí como era a religiosidade lá. A cidade abrigava o templo de Ártemis, também chamada de deusa Diana, a deusa da fertilidade. Construído todo em mármore, a economia da cidade dependia dos milhares de turistas que a visitavam. Sua maior fonte de renda era o comércio de nichos de prata, vendidos no templo, razão pelo qual seus moradores ficaram alarmados com a pregação de Paulo contra a idolatria, em Atos 19, versículo 27 e 29. Então, a religiosidade ali em Éfeso era uma religiosidade voltada à idolatria, né? Eles eram politeístas, adoravam a múltiplos deuses, mas a deusa que predominava era a deusa Ártemis, né? Ou Artemísia. Ártemis, também conhecida como deusa Diana, né? Dos gregos, era a deusa da fertilidade, e havia ali um templo dessa deusa. Na cultura diz que esse templo possuía 1000 sacerdotisas, isso mesmo, 1000 sacerdotisas. Um outro templo parecido com esse havia também em Corinto. Esse templo era cultuado então ou melhor, essa deusa ela era cultuada através dessas 1000 sacerdotisas com orgias, né, sexuais, com relações sexuais, e tudo isso era uma forma de adoração à deusa Diana, né, que era a deusa da fertilidade. O comércio da cidade ele girava em torno dessa deusa, desse templo. Havia milhares de artesãos que fabricavam o nicho, né, que era uma estatueta da Diana, e vendia para os turistas, pessoas que vinham a esta cidade para participar dos cultos à Diana, né, ou que passavam por ali e se tornavam visitantes do templo pela curiosidade, né, até porque o templo era belo, revestido de mármore. Então, a religiosidade era a idolatria, a deusa Diana, e já trazendo o comércio junto, né? A economia juntamente com esse templo aí idólatra. Maravilha? Vamos ao terceiro ponto
do tópico 2, que fala sobre a igreja de Éfeso. Paulo evangelizou a cidade e seus arredores durante 3 anos. Foram 3 anos aí de evangelismo. Isso está registrado em Atos 20, versículo 31. Quando chegou a Éfeso, o apóstolo encontrou 12 discípulos, os quais batizou nas águas e conduziu a receber o batismo no Espírito Santo. Atos 19, 5 até o 7. Em seguida, evangelizou os judeus na sinagoga por um espaço de 3 meses, Atos 19, versículo 8. E como alguns judeus insistiram ao evangelho, voltou-se para os gentios pregando num salão alugado na escola de Tirano, Atos 19, 9. Paulo era incansável na evangelização, né? Ele foi entrando pelas beiradas e atingiu todas as classes, né? Atingiu aí os judeus, atingiu os principais e, por final, atingiu aos gentílicos, né? Aqueles que estavam ali, mas não eram judeus. Maravilha. Glória a Deus. Perdão, queridos. Então, ele, por um espaço de 3 meses, aí, esteve nas sinagogas, depois partiu para um salão alugado ali na escola de Tirano, onde ele também ministrou o evangelho, pregou o evangelho ali por um bom tempo. Em Éfeso, Deus usou Paulo poderosamente. A igreja crescia, pois até os lençóis e aventais do apóstolo foram usados para curar os enfermos e expulsar demônios. Atos 19, 12. Foi em Éfeso que aconteceu esse fato, né? Algo tremendo. Paulo estava tão atarefado na pregação, na evangelização desse povo, que as pessoas enfermas começaram a afluir à sua procura, à sua volta, e por se achar afadigado na ministração e envolvido com a pregação, ele não tinha como atender a grande demanda que surgia. Então as pessoas pediam alguma coisa, né? E aí eram levados aí os lenços, os aventais, aquilo que Paulo tinha perto dele, que ele utilizava para secar o seu suor, provavelmente, né, lágrimas e tal, eram levados aí até os enfermos, e o texto sagrado vai dizer que, em Atos 19, 12, que eram usados para a cura dos enfermos e até expulsar demônios. Né? Isso não é que deve ser uma meta ou um método a ser reproduzido nos dias de hoje, mas isso dá ênfase que, mesmo quando nós estamos atarefados na obra do Senhor, Deus ele pode se utilizar de meios inusitados para fazer o seu querer se cumprir, porque na verdade a obra é de Deus, não é do homem. O homem é um instrumento, e às vezes esse homem como um instrumento ele pode se tornar limitado, mas Deus ele tem os seus meios, os seus caminhos, né? Isso é maravilhoso. Grandes líderes da igreja também passaram por Éfeso, como Paulo, que foi ministro ali, foi também instruído por Priscila e Áquila, está registrado em Atos 18. Timóteo também foi designado por Paulo para pastorear. Maravilha. Paulo também foi designado para pastorear nessa cidade, ou melhor, Timóteo, né, foi designado por Paulo para ser um pastor aí de Éfeso, está em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 3, e segundo Irineu, né, 130, aí por volta do século 130, do ano 130, 202 depois de Cristo, o bispo grego do primeiro século, o apóstolo João, também liderou essa igreja, né? O apóstolo de Jesus, João, chamado de apóstolo do amor, também foi um dos líderes aí, dos pastores aí da igreja de Éfeso. Quarto ponto aí do tópico 2, que é a saudação epistolar, né? A saudação é a mais breve dentre todos os escritos de Paulo. Ele se dirige aos santos e fiéis em Cristo Jesus, isto é, aqueles que foram separados e consagrados para ser a propriedade exclusiva de Deus. 1 Pedro 2:9, né? Nós somos sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, né? Então fomos elegidos em Cristo para sermos uma propriedade exclusiva de Deus. Paulo os cumprimenta com as palavras graça e paz. Capítulo 1, versículo 2, né? Uma expressão que lembra o favor gratuito e merecido de Deus. Quanto aos destinatários, a maioria dos intérpretes considera que a epístola era uma carta circular, destinada aos cristãos de maioria gentílica das muitas igrejas da Ásia, provenientes de Éfeso, a metrópole mais importante daquela região. Então, Paulo traz uma saudação aí, abrangendo a todos os irmãos em Cristo aí naquela região de Éfeso,
desejando aí a graça de Deus e a sua paz. Maravilha, cansaço mesmo, perdoe aí, mas o dia hoje foi puxado mesmo. Mas aí Paulo vai deixar bem claro na sua expressão aí de saudação essa graça imerecida, esse favor imerecido, esse presente que nós não éramos merecedores pela nossa vida pregressa aí, pelos nossos erros e falhas cometidos às vezes até deliberadamente, mas Deus em sua infinidade, em seu amor infinito, ele nos concedeu a graça, o favor imerecido. E Paulo saúda os efésios com a graça e a paz. A graça de Deus que é o favor imerecido, a paz que excede todo entendimento. Glória a Deus. Assim nós encerramos o segundo tópico e vamos para o terceiro tópico. O terceiro tópico fala sobre propósito e mensagem. Qual é o propósito da carta aos Efésios, irmãos? O propósito, aparentemente, a epístola não aborda nenhum problema específico. Essa carta ela não traz aí um tema de propósito, de problemas que eram apresentados na igreja de Éfeso. Nenhum problema específico como em outras que Paulo escreveu. Porém, nos capítulos iniciais da carta, percebemos algumas ênfases que sinalizam a solução de certas questões. Por exemplo, haviam novos convertidos que vinham do mundo helênico, né? Da cultura helênica e dos gregos, e praticavam religiões de mistérios e magia, mas que agora se reuniam com os santos de Éfeso. Não por acaso, o apóstolo Paulo mostra àqueles crentes que Cristo está no controle do universo inteiro. Também é possível perceber outro tipo de ênfase do apóstolo. O passado daqueles cristãos era marcado pela imoralidade de bebedeiros. Mais uma vez, salvo pela graça, eles deveriam adotar um novo estilo de vida em Cristo. Destaca-se ainda uma preocupação com a unidade e a paz entre judeu e gentios cristãos, enfatizadas pelo plano universal da redenção para ambos. Sob essas premissas, então podemos considerar que uma das intenções do autor aos Efésios era a de atender às múltiplas necessidades da igreja numa perspectiva pastoral. Por isso a carta é apontada por estudiosos como tratado teológico sobre a igreja, o corpo de Cristo, né? Então, Paulo aí ele não usa essa carta para apontar um problema sério da igreja de Éfeso, algo que estava despontando, aparecendo, mas ele dá ênfase a alguns conselhos, algumas orientações, como nós vimos aqui, dando uma ênfase aí a essas situações, né? A novas conversões, e como hoje a gente sabe isso, numa igreja normal, chegando novos convertidos, com esses novos convertidos vêm vicissitudes, vêm modos de vida que não condiz com a palavra de Deus, então há uma necessidade de ser tratado, ministrado, orientado, né, pela palavra, com aconselhamentos bíblicos, né, para que essa pessoa ela possa alcançar aí uma vida mais edificada, mais fortalecida e sendo limpa assim de todo pecado, de toda a mancha, né, que possa ter causado aí o pecado. Então há essa necessidade, e Paulo ele utiliza essa carta para trazer essa ênfase a uma orientação aí da nova vida, né? Uma vida que é livre agora de imoralidade, de bebedeira, a salvação que vem pela graça. No capítulo 2 aí Paulo fala exatamente sobre a questão aí do novo nascimento, né? Vós que foste ressuscitado com Cristo aí, nós que estávamos mortos e Cristo nos resgatou aí da morte quando estávamos nos nossos pecados, nos deleitos. Então, essa nova vida, ela é apresentada aí com novos comportamentos, com nova atitude, com uma ministração de transformação. Então, é destacado aqui, Paulo também trata a questão da unidade, da unificação da igreja, né? É necessário trabalhar em cima disso, especialmente ali que havia judeus e havia os gentílicos, né? Os que não eram judeus ou da linhagem judaica. Então, essas duas culturas, esses dois povos estavam entrando ali numa fusão na fé em Cristo, na fé cristã, e lógico, as culturas diversas causavam choque.
Então era necessário ser trabalhada essa questão, enfatizando aí que o reino de Deus, né, a redenção é para ambos, o reino é para todos, porém aqueles que vêm a Cristo, que entram no reino, eles são moldados e lapidados ao ponto de andarmos numa unidade, né, numa junção, num alinhamento. E isso aí é feito aí com a orientação. Paulo estava dentro dessa orientação. Amém, queridos? Então, Paulo ele se utiliza dessa posição de um homem que tem aí um chamado para ministrar, para orientar e até mesmo pastorear, né? Trazer aí uma palavra pastoral. Ele traz aí esse tratado com o intuito de fortalecer a igreja de Éfeso, de orientar, de estabelecer parâmetros de comportamento. A mensagem, ponto 2 aí do tópico 3, a mensagem de Éfeso, ou a mensagem aos Efésios, gira em torno de duas temáticas. Jesus Cristo a cabeça e a igreja é o corpo. Né? Se for analisar a carta do capítulo 1, capítulo 4, capítulo 5, apresenta Jesus Cristo como a cabeça, e o capítulo 1, versículo 23, o capítulo 4, versículo 12, e o capítulo 5, versículo 30, apresenta aí a igreja como sendo o corpo. Então, Jesus é a cabeça, nós, a igreja, somos o corpo, os dois juntos, né, tem um alinhamento perfeito. Então, assim podemos classificar os desdobramentos desses assuntos nos seguintes eixos temáticos. Primeiro eixo, a consumação do plano eterno de Deus na pessoa de Jesus Cristo, revelado ali em Efésios 1, capítulo 1, versículo 3 ao 5. E segundo, a atuação do Espírito Santo como penhor da experiência de salvação, Efésios 1, versículo 13 e 14. E 3, a reconciliação dos povos por intermédio da cruz de Cristo. Quarto, a revelação do ministério da vontade de Deus por obra do Espírito Santo. Quinto, um novo estilo de vida baseado na unidade, na comunhão no Espírito, na frutificação, na adoração e na intercessão do Espírito. Os novos relacionamentos conjugais e a luta contra o diabo. Portanto, a epístola contém uma combinação de doutrina, fé e prática da vida cristã, ou seja, de tudo quanto Deus fez e do que se espera que a igreja faça. Então, meus irmãos, encerrando aqui o intuito, já estamos com 37 minutos de vídeos, eu disse que eu ia terminar em 40 mais ou menos. Nós vamos entender aí que essa epístola aos Efésios, ela tem um fundamento basilar para a igreja, né? É algo maravilhoso, como foi dito aqui no início da lição, na introdução. A epístola aos Efésios, ela é chamada ou denominada de a coroa dos escritos de Paulo, ou então a rainha das epístolas. Por quê? Porque ela traz esse tratado, né? O tratado aí da igreja, do relacionamento da igreja com o Senhor. Jesus é o cabeça, a igreja é o corpo. Essa carta, ela é uma carta que não é longa, ela é curta, né? 6 capítulos, mas ela traz essa orientação, ela destaca a mensagem dela, como nós vimos aqui, a consumação do plano eterno, a atuação do Espírito Santo, a reconciliação do povo por intermédio da cruz, a revelação do mistério da vontade de Deus por obra do Espírito, um novo estilo de vida, né, na unidade, na comunhão com o Espírito, na frutificação, na adoração e na intercessão, e os novos relacionamentos conjugais e a luta contra o diabo. Então, portanto, a epístola contém uma combinação de doutrina, fé e prática da vida cristã. Então, essa combinação ela precisa acontecer na nossa vida. Nós precisamos entender a manifestação da graça e a vontade de Deus de entregar o seu filho, de imolar o seu filho, sacrificá-lo em nosso lugar para que pudéssemos aí ter a liberdade e a libertação, né, da consequência dos nossos erros e pudéssemos assim então sermos alcançados pela sua graça, pelo seu amor, sendo assim transformados, lapidados e aí através da atuação do Espírito Santo sendo selados, recebendo o penhor, né, para podermos aí experimentar a salvação. A partir daí termos essa reconciliação por intermédio da cruz de Cristo, recebendo aí então a revelação dos mistérios da vontade de Deus por obra do Espírito Santo, através da sua manifestação, né, dele gerar em nós o seu fruto, o fruto do Espírito, andando aí agora então em novidade de vida, tendo um novo estilo de vida,
baseado aí na unidade, na comunhão, na koinonia, né, com o Espírito, uma intimidade aí com o Espírito Santo, e recebendo aí também uma frutificação, entrando numa vida de adoração, de intercessão no Espírito. Então, os novos relacionamentos, né, a nossa vida conjugal, como deve ser, uma orientação básica aí de Paulo para os casais cristãos, a luta contra o diabo, né, que nós precisamos resistir ao diabo, lutar, resistir às suas tentações, aos seus ardis, às suas setas, e ter uma vida limpa, íntegra, reta diante do Senhor. Então, essa carta ela é uma combinação muito perfeita de doutrina, fé e prática da vida cristã. Tudo quanto Deus fez e o que se espera da igreja. Maravilha, glória a Deus. Então a epístola ela revela um elaborado resumo da salvação e suas implicações para uma vida cristã saudável. Seu conteúdo recorda o favor imerecido que recebemos gratuitamente por parte de Deus. Suas exortações nos impelem a viver em santidade e alicerçados em Cristo, a cabeça da igreja, a batalha e batalhar contra as forças das trevas. Então, meus amados, encerramos aí a primeira lição. Eu espero que sirva de bênção para a tua vida, eu espero que você seja fortalecido e abençoado. Eu quero fazer uma oração para nós encerrar essa videoaula. Lembrando que esta é uma videoaula, então é basicamente uma aula de aprendizagem. Lembrando que nós estamos falando sobre a lição bíblica do segundo trimestre, né? Está aqui a lição, a igreja eleita. Então nós estamos falando aí sobre esse tema, começando hoje. Essa é a primeira aula, primeiro vídeo aula que eu estou fazendo. Eu vou fazer a segunda, né, agora, que vai falar aí sobre a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. Então essa segunda aula já vai ser uma aula mais prática, mais gostosa, até porque nós vamos já entrar no assunto e vamos esmiuçá-lo. Essa primeira aula agora eu acabei fazendo um apanhado aí do livro de Efésios, da carta aos Efésios, melhor dizendo, não é um livro, é uma carta, né? Fazendo um apanhado, tratando da autoria, mostrando quem é o autor, a sua assinatura, a data da sua escrita, a mensagem que contém, né? O seu destinatário. Então, o propósito dessa carta. Nós falamos isso agora nessa videoaula. Eu espero que você seja abençoado. Deixa eu fazer uma oração por você nesse momento. Pai, em nome de Jesus, eu termino esta videoaula, Pai, quero aqui neste momento fazer esta oração por cada irmão, por cada irmã, cada pessoa que vai assistir essa videoaula. Eu quero lhe pedir que a sua mente possa ser aberta, que o seu entendimento possa ser aperfeiçoado pelo teu Espírito, que a tua palavra possa achar morada, Senhor, e guarida, que o Senhor possa se orientar esta vida, que o Senhor possa aprimorar suas faculdades mentais, que o Senhor possa lhe guardar e lhe fortalecer na fé para que possa ser uma pessoa abençoada, Senhor, e consolidada, dando testemunho e glorificando o teu nome. Abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo, livra-nos, Senhor, de todo laço e de todo mal. Guarda-nos debaixo da tua mão e se conosco em nome de Jesus. Queridos, que a paz do Senhor esteja convosco, né? Que o Senhor abençoe a tua vida, a tua alma, a tua mente, que o Senhor te conserve e te guarde. Até a próxima videoaula, que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Fiquem na paz.